alunos da turma 16, sejam bem-vindos e bem-vindas também, né? Eu sou a professora Viviane Andrade. Sejam bem-vindos à tela do meu computador. Eu vou compartilhar com vocês esses slides. Vou dividir em alguns vídeos para ficar mais leve, mais tranquilo, a gente poder organizar mesmo esse raciocínio da gente durante o nosso dia, tá bom? Agora eu vou falar sobre ética e humanização em saúde e os próximos vídeos. E todos esses vídeos, na verdade, a gente tem os slides aí à disposição. Vou colocar também, vou anexar no nosso AVA, tá bom? No nosso ambiente virtual de aprendizagem. Certinho? Então, aí fala um pouquinho sobre mim, os meus títulos. E aí vamos entender um pouquinho sobre a ética profissional, o código de ética dos profissionais de enfermagem, né? Entendendo que esse código leva em consideração a necessidade e o direito de assistência e enfermagem da população, os interesses do profissional, né, do profissional de enfermagem e da sua organização. E, sobretudo, o Código de Ética Profissional ele está centrado em 3 vertentes: a pessoa, né, a família e a coletividade. Então, nós vamos começar a falar sobre ética e falar sobre o Código de Ética. Tem, inclusive, no ambiente virtual um vídeo com um resumo do Código de Ética muito bacana, feito pelo Corém de São Paulo. Então vamos aos princípios fundamentais. O profissional de enfermagem, ele atua na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, com autonomia em consonância com os preceitos éticos e legais da sua profissão. Então, o profissional de enfermagem respeita a vida, a dignidade e os direitos humanos em todas as suas dimensões. O profissional de enfermagem também exerce as suas atividades com competência para a promoção do ser humano na sua integralidade, de acordo com os princípios da ética e da bioética. Então, o que está aí nesses princípios fundamentais, alguns trechos que inclusive eu negritei, né, eu coloquei em negrito, é para entender realmente o papel da enfermeira, né, o papel do enfermeiro, desse profissional de enfermagem, que ele atua na promoção da saúde, da recuperação, na prevenção, na reabilitação da saúde, respeitando a vida, a dignidade e os direitos de cada ser humano. A gente, inclusive, vai falar sobre isso, né, mais para frente. Então, o que se entende é que esses princípios fundamentais são baseados na integralidade do ser, nessa relação do enfermeiro com aquele ser que ele está atendendo, respeitando os princípios da ética e da bioética, ou seja, percebendo a necessidade de, neste atendimento, atuar de forma holística, de forma integral, para compreender a pessoa como um sujeito que tem sentimentos, que tem medos, embora a gente saiba que é uma profissão extremamente desafiadora, né? Trabalha com vida e sobrecarregadíssima, mas está imbricado, né, como um princípio fundamental da atuação da enfermeira, da profissional de enfermagem, né, do enfermeiro, esse desafio. A ética, para a gente entender bem onde ela se fundamenta nos conceitos básicos de filosofia, então a gente vai entender filosofia como uma forma de pensar, uma forma de viver e uma forma de agir, porque a filosofia vem da reflexão. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje também é exatamente refletir muito sobre o nosso papel, né, no dia a dia da nossa profissão. Então, a filosofia vem o pensar, o viver e o agir, a nossa capacidade de pensar o nosso próprio pensamento. Olha que interessante. Então, se a gente for buscar lá nas origens da filosofia, quando a gente pensa em Sócrates e na maiêutica socrática, a gente lembra que ele, ao fazer uma pergunta, por exemplo, o que é viver para você? Aí a pessoa dava uma resposta, ele dizia, em cima dessa resposta, fazia outras perguntas. Isso se chama maiêutica, ou seja, você aprofundar mesmo, né? E tentar deixar vir à tona o seu próprio pensamento. Então, o modo de ser, né? A virtude como um hábito, um modo de ser, caráter, um dever ser, ou seja, como a gente deveria ser, né? A ética vindo do ethos, como guarida, como uma situação incondicional de proteção, né? E aí você vê todos os desdobramentos, dentre eles, eu chamo a atenção desse aí do processo de humanização, né? Que a gente vê aqui como algo que a gente também vai lidar bastante nesse dia de hoje e que vocês já sentem muito isso na atuação de vocês. O que é a bioética, então? É toda e qualquer pesquisa científica que implique na alteração das condições naturais da vida humana, nas condições de vida e morte, saúde e bem-estar da pessoa, aí está errado, né?
individual ou socialmente considerada. E isso tudo vai entrar na esfera da bioética, né? E o que é a ética? A ética vem de ethos, vem do grego, lugar de morada, caminho, comportamento. O ser humano é condenado à sua escolha, ou seja, nós escolhemos entre o certo e o errado, né? O bom e o mal. Então, o que é o correto agora e o que é certo de fazer. E a ética realmente vai convidar o sujeito que está na ação a tomar parte na elaboração das regras da sua conduta, da sua própria conduta. Então, ética vem do grego e significa modo de ser. É o seu modus operandi, é o seu caráter, é a sua morada, é onde os seus pés estão fincados. Então, enquanto forma de vida, ela vai sendo adquirida, vai sendo conquistada, vai sendo transformada pelo sujeito. A ética vai se fundamentar em 3 pré-requisitos: a consciência, a autonomia e a coerência. Ou seja, quando a gente pensa na ética, a gente pensa na consciência humana de saber ir e vir, de entender o que é o certo e o que é errado, a autonomia que nos é dada para esse processo de decisão e tendo coerência com a realidade que se apresenta. Então, isso é muito importante de compreender, essa trindade perfeita, os 3 pré-requisitos da ética, né? Que nasce junto com a moral, mas vai se distanciar. Imagine uma árvore com uma mesma raiz, né? A ética e a moral vêm de uma mesma raiz e vai dando resultados diferentes. Uma está dentro da outra, uma está sendo composta pela outra. Então, os 3 pré-requisitos básicos para a ética é a consciência, sua consciência, né? A sua autonomia, o seu direito de escolher e a coerência com a questão que se apresenta. E já a moral, o que significa? Ela vem do latim, então ética vem do grego, moral vem do latim, e significa costume. E o que é um costume? Costume é um conjunto de regras. Esse conjunto de regras que são adquiridas por hábito, pelo dia a dia. Então, a moral se refere ao comportamento que o ser humano vai adquirindo, vai conquistando no decurso da sua jornada, no decurso da sua história. Então, a moral é um conjunto de regras de conduta admitidas em determinadas épocas e consideradas absolutamente válidas. E o que é muito importante falar da questão da época. Veja que o que é moralmente aceito hoje, daqui para frente ou daqui a algum tempo, pode ser que ela não seja entendida como algo moralmente aceito, né? Então, vamos para as definições de termos. O comportamento moral, que significa a questão de ordem prática, ou seja, o que se deve fazer, qual é que deve ser o meu comportamento moral nessa situação, né? Então, diante de uma situação concreta, qual é que deve ser o meu comportamento, né? Então, é a capacidade de agir segundo a consciência bem informada e de tomar as decisões concretas em uma atitude íntegra, com uma visão clara e muito discernimento. Então, a consciência está aí completamente imbricada, né? Moralidade é o comprometimento pessoal da pessoa com os valores que frequentemente são influenciados por normas e expectativas pessoais. E ética, então, é a reflexão sobre esse comportamento. Então, o comportamento moral é o que fazer na situação. Então, moral é o comportamento e a ética é a reflexão sobre esse comportamento. Então, a ética é um estudo filosófico da moralidade em que alguém se apoia. Então, na teoria formal, são regras, são princípios, é um código de conduta para determinar o curso certo da ação. Agora, o seu padrão moral é que vai determinar a sua consciência e que vai fazer você agir de maneira certa ou errada diante da situação que vai sendo apresentada, certo? Então, a ética vai estudar esse seu comportamento. Bioética, ética e moral. Como é que a gente, então, compreende esses 3 termos? A bioética é na essência, a ética nas ciências da vida, da saúde e do meio ambiente. Ela não é apenas a análise e discussão dos dilemas éticos relacionados aos avanços da biomedicina, então ela abrange os dilemas desses avanços, né? E também o cotidiano das ciências da vida, da saúde e do meio ambiente. Já a moral diz respeito a valores consagrados pelos usos e costumes de uma determinada sociedade, daí a origem da palavra moral. E desse modo, os valores morais são valores eleitos pelas sociedades e que cada membro a ela pertencente recebe, digamos que de forma passiva,
e respeita esse código, né? Ao passo que a ética é um juízo de valor, então é um juízo de valor, é um processo mais ativo, o moral é algo então passivo, a ética seria então o juízo de valor, a reflexão, né? O processo ativo que vem de dentro de cada um de nós para fora, ao contrário dos valores morais que vêm de fora para dentro de cada um de nós. Então, a ética exige um juízo. A ética exige consciência. Lembra da Trindade? Então, exige consciência, exige um julgamento. Então, é uma opção diante dos dilemas. A ética te faz refletir sobre a opção melhor dentro daquele dilema, certo? Quando a gente fala assim, todas as fotos representativas de ética é sempre o bem e o mal, o diabinho e o anjinho, ou seja, e você no meio disso para tentar definir qual vai ser o seu caminho. Então, diante dos dilemas, a ética exige um juízo e um julgamento para saber que caminho você vai seguir. Certinho? Então, bioética emerge como uma reflexão sobre tudo o que interfira no respeito à qualidade e à dignidade da vida e representa, então, o resgate da ética, da condição plena de cidadania e do respeito às diferenças. Os princípios da moralidade são 3. Beneficência, respeito à pessoa, que a gente vai chamar de autonomia, e justiça. A beneficência, existem duas vertentes interessantes para a gente ponderar. Primeiro, a vertente negativa e a vertente positiva, porque se você olhar bem a frase, existe muita diferença entre fazer o bem e evitar o mal, concorda? Então, por exemplo, a vertente da beneficência, a vertente positiva diz, eu vou fazer o bem, e a vertente negativa da beneficência seria evitar o mal, que são coisas distintas. Respeito à pessoa, a autonomia da pessoa, que tem a ver com a privacidade, veracidade, autodeterminação e voluntariedade. Justiça, como terceiro princípio, que tem a ver com não discriminação e distribuição igualitária de bens, né? Acesso de forma igualitária. Os princípios éticos e bioéticos na abordagem principialista. Primeiro, então essa beneficência que vem de bono facere, ou seja, fazer o bem, a máxima da moral de beneficência é fazer o bem, não causar dano, cuidar da saúde, favorecer a qualidade de vida, avaliar os riscos e os benefícios, e que tem como característica o modelo hipocrático e tradicional, não admite escusas, enquanto houver seres humanos que sofrem e necessitam de atenção médica e moral, a gente não deve se esquivar de fazer esse atendimento. Mas tem limitações. Então, primeiro, a necessidade de se definir o que é o bem, né, do paciente, a não aceitação do paternalismo, o surgimento do critério de autonomia do paciente, porque a gente pode até, inclusive, saber o que é fazer o bem, mas a gente esbarra em coisas como, por exemplo, uma filosofia religiosa, né? Tem filosofias, tem religiões que não aceitam a doação de sangue. Então, quantos casos a gente já não ouviu de pacientes que morrem porque não aceita doação de sangue. E era preciso a doação, senão, enfim, teriam consequências. Então, existe aí o critério da autonomia do paciente. A gente tem que fazer o bem, avaliando os riscos e benefícios, etc., cuidar da saúde, mas a gente tem que preservar, respeitar a autonomia do paciente. As novas dimensões da justiça na área da saúde também é uma limitação. Então, seguindo aqui, a gente tem autonomia, né? Que vem de autos, eu, nomos, lei, então significa que a faculdade da pessoa de governar, de decidir, de escolher, né, de avaliar, sem restrições internas e externas, a capacidade da pessoa humana de ser e agir como um sujeito, de decidir sem coação externa, né? Vale bastante o exemplo que eu já dei anteriormente. E a queda do paternalismo tem a ver com o médico sujeito, paciente objeto, não quebrar esse paradigma, né? Então, o médico ordena, o paciente obedece. Então, é uma quebra total desse paradigma. E os fatores colaboradores para esse princípio, o julgamento de Nuremberg, que a gente não vai entrar nesse assunto, o avanço mundial da democracia participativa, o crescimento da biotecnologia, a engenharia genética, dentre diversos outros fatores. E o princípio da autonomia pode tornar-se uma arma contra o doente, exatamente esse exemplo que eu dei anteriormente. Bom, o terceiro princípio ético, então, é a justiça. A origem do critério justiça é a consciência da cidadania e luta pelo direito à saúde até se estabelecer como um direito de todos, né? Dentro do princípio da justiça, existem várias teorias que dão suporte à concepção de um sistema justo de serviços de saúde, ou seja, com a previsão de uma igualdade social, bem-estar coletivo, né, uma equidade. E
seguindo um pouquinho mais, a gente vai se deparar com problemas comuns da bioética, né? O aborto, reprodução assistida, papel da mulher, a própria questão do feminismo, o direito da criança, o início da vida, direito dos pacientes, as pesquisas com seres humanos, deveres com as gerações futuras, final da vida, direito à saúde. Então, são diversos problemas comuns, dilemas bioéticos que a gente tem que saber lidar. E os princípios, para a gente ir encerrando essa primeira parte, só para a gente retomar, então, justiça distributiva, autonomia, beneficência e não maleficência, que são duas coisas distintas, né? Que é aquela prerrogativa positiva e negativa que eu tratei mais cedo. No próximo slide, então, nós vamos falar sobre ética profissional e compromisso social. Certinho? Até daqui a pouco.